Olá, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez vamos estudar a lição de número 12 das edições CPAD. O assunto é Vivendo no Espírito. E o texto áureo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E a nossa verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Graças a Deus. Então, essas lições de todo esse trimestre têm sido muito importantes para a nossa vida espiritual, para aumentar a nossa comunhão, a nossa proximidade com Deus. Porque quando você está em sintonia com o Espírito Santo nos aproxima cada vez mais do divino, de Deus. Então, graças a Deus por essas lições maravilhosas, abençoadas que nós estamos estudando esse trimestre. Então, vivendo no Espírito é o que nós vamos estudar hoje. E os objetivos da nossa lição, em primeiro lugar, é destacar o significado de andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual do crente. Em segundo lugar, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o espírito. E terceiro, ressaltar os dons e o fruto do espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Graças a Deus. Então, a nossa introdução diz assim, meus irmãos: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. E diz mais: a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, no dia em que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a gente continua nessa jornada em permanecendo fiel a Cristo até a morte, ou então até Jesus vir buscar a sua igreja. Então, evidentemente que durante este período da jornada cristã, nós temos que ter um contato sempre presente e harmonioso com o Espírito Santo de Deus e também com a vontade de Deus. Então, é por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar desenvolver o fruto do Espírito e também buscar, como disse Paulo, com zelo, os dons espirituais. Porque isso tudo faz com que o cristão ele seja uma pessoa completa. O fruto ele vai desenvolver as virtudes e o caráter cristão. E os dons espirituais vão auxiliar, vão ajudar ele na obra da evangelização. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, muito bem, meus irmãos, a base bíblica para esse estudo de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, e vai até o versículo 26, 25 e 26. É quando ele vai falar do confronto entre a carne e o espírito. Vai falar sobre as obras da carne e as obras do espírito. Vai falar que é muito melhor, interessante e necessário a gente andar e viver segundo o Espírito Santo do que deixar ser dominado pela carne e pelos prazeres, pelas concupiscências da nossa natureza humana. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição é a vida no Espírito. E ele divide em 3 subtópicos. O primeiro é andando no Espírito. Ele diz assim: na Bíblia é o verbo andar, tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir a vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo.
pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Então, andar no Espírito é o mesmo que viver no Espírito. É você ter esse contato permanente, abrir o seu coração para que o Espírito passe a morar dentro de você, a morar dentro de mim. E a partir daí, a nossa alma, o nosso espírito, em sintonia com o Espírito Santo de Deus, a gente se fortalece nele e ele nos dá essa força, ele nos dá o direcionamento para vivermos uma vida em santidade, para vivermos uma vida cumprindo os ditames da Palavra de Deus e não a vontade da carne ou os impulsos, as concupiscências da carne. Então, viver no Espírito é viver segundo, ter a sua vida pautada segundo a Escritura Sagrada, segundo os ditames da vontade de Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente faça, leve a nossa vida, conduza o nosso viver, o nosso cotidiano, na presença de Deus, fazendo a sua vontade e o seu querer. E o subtópico 2 diz assim: por que devemos andar no Espírito? Quais as vantagens que nós temos enquanto pessoas, enquanto cristãos, de viver segundo o Espírito e não segundo a carne? Então, em primeiro lugar, aliás, nós podemos destacar pelo menos 3 vantagens importantíssimas para que nós vivamos em Espírito. Andemos em Espírito e não na carne. Então, em primeiro lugar, por que andar em Espírito? O comentarista diz: o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo. Primeiro, para cumprir os desejos da natureza, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Ou seja, então, essa primeira vantagem de nós andarmos no Espírito, andarmos de acordo com o Espírito Santo, é que nós não vamos cumprir, nós não vamos nos submeter à concupiscência da carne. Nós vamos deixar de praticar aquelas condutas desregradas. Ou seja, a concupiscência é o desejo imoderado, descontrolado, em satisfazer os apetites da nossa carne, os desejos da carne. Então, ou seja, tudo aquilo que é excessivo se transforma em vício, se transforma em algo perigoso para a nossa vida. Então, a concupiscência ou fazer a vontade da carne é você viver de acordo com os desejos desenfreados da vontade humana ou da natureza humana. E aí, dessa forma, você pode praticar excessos, como, por exemplo, os vícios da sexualidade, os vícios da jogatina, os vícios da bebida, os vícios do cigarro, enfim, tudo aquilo que foge do equilíbrio humano. Então, quando a gente anda no Espírito, a gente então começa a se afastar ou se afasta dessas condutas desregradas, desequilibradas, ou seja, aquele apetite desenfreado, seja pela fama, seja pelo poder, pela riqueza. E às vezes a pessoa ela é capaz, às vezes, de passar por cima do outro, descumprindo regras da boa convivência, regras sociais, da boa vizinhança, da cortesia, da cordialidade. Ele acaba descumprindo isso por conta desses objetivos, dessa gana por alguma coisa que ele deseja muito de maneira desenfreada. Aí ele comete excessos porque pode passar por cima de direitos, da boa convivência daqueles que estão próximos de si e, às vezes, em casos extremamente
perigosos, causar violência moral, física para com as pessoas e até tirar a vida de alguém. Ou seja, as pessoas que estão vivendo de acordo com os prazeres da carne, praticando condutas desregradas, elas fogem. A qualquer momento elas podem criar um problema, uma dificuldade na convivência social, por conta elas não têm limites. Elas querem de maneira exacerbada aquilo que o seu coração deseja. Então, primeira vantagem de você viver no Espírito é que você vai se afastar, você vai deixar de praticar essas condutas, esse desejo imoderado, desenfreado para atender essa vontade, os apetites da carne. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que quando você anda no Espírito, ao deixar de praticar essas condutas desenfreadas, você se aproxima de Deus e começa a saber, conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então você começa a seguir a vontade do Espírito, porque você passa a receber a orientação do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que João falou é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade. Vai nos guiar para fazermos aquilo que é certo, aquilo que é correto, humanamente, aquilo que é correto segundo os preceitos divinos. Então você vai praticar a verdade, você começa a praticar a justiça, você começa então a ter atitudes equilibradas na sua vida, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é correto. Você vai desenvolver, por exemplo, a mansidão. Ser uma pessoa mansa significa que você não vai se exaltar, mas você vai compreender as pessoas, você vai ser brando, de acordo com o Espírito. Você pode até ter um temperamento forte, mas quando você está submetido ao Espírito Santo, o Espírito Santo então te ajuda a controlar os teus impulsos, ajuda a controlar esse temperamento mais aguçado, que às vezes a pessoa se excede. Mas o Espírito Santo na tua vida, ele vai te controlar, ele vai te abençoar, ele vai fazer com que você se torne uma pessoa de bom relacionamento social com todas as pessoas que te envolvem. Então também, por exemplo, você vai adquirir a temperança, o domínio próprio, né? A temperança que é o domínio próprio, ou seja, de você se controlar. Às vezes, você nem espera a outra pessoa terminar de falar, já está revidando, já está atacando. Ou seja, é falta de controle próprio, autocontrole, domínio próprio, de ser uma pessoa temperante. E o Espírito Santo nos ajuda a ter esse equilíbrio na nossa vida, nas nossas relações, seja dentro de casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos amigos, seja onde quer que a gente esteja, a gente vai ser tardio no falar, mas prestativo para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, você passa a ser uma pessoa que caminha em retidão, em justiça. Então, essa é uma grande vantagem para a vida daqueles que andam segundo o Espírito. Aí você pode perguntar, mas, professor, é só isso? Só essas vantagens? Eu já não acho pouco só essas vantagens. Eu acho muito já você deixar de praticar os excessos, atitudes descontroladas, desequilibradas, e passar a praticar a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a temperança. Então isso é tudo de bom, porque você passa a estar em novidade de vida. Você passa a ser uma pessoa diferente daquilo que você era, quando você anda ou começa a andar segundo o Espírito Santo. Mas você também passa a ser uma pessoa cheia de amor, o amor cristão, que é a caridade, que Deus coloca através do Espírito Santo nos nossos corações para a gente viva em amor. Ou seja, que a gente deseje sempre o que é bom para as pessoas, assim como a gente quer o nosso próprio bem. Também você passa a ter paz na sua vida.
E isso é muito bom, você passa a ser uma pessoa feliz. É isso que a Bíblia e Paulo fala em Gálatas. Ou seja, o fruto do Espírito ele passa a desenvolver na sua vida. Então, a gente passa a produzir segundo a vontade do Espírito Santo. A gente passa a desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Então, a tua vida fica uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida mais amável, uma vida maravilhosa, no sentido de que, mesmo você tendo os problemas, mas você vai ter sabedoria e ajuda do Espírito Santo para dirimir esses problemas que surgem no nosso cotidiano. Então você vai ter sabedoria para isso. Mas são só essas as vantagens de andar segundo o Espírito? Não. Essas vantagens são as vantagens da vida presente. Mas quando você anda segundo o Espírito, o apóstolo Paulo fala assim, em Romanos 8, 1 e 2. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando a gente está fazendo as coisas erradas, a gente traz para a gente culpa, a gente traz para a gente condenação. Mas quando você abandona as velhas práticas, você se aproxima de Deus e começa a corrigir a sua vida segundo a palavra de Deus, então Jesus perdoa os nossos pecados e a gente está então cultivando uma vida de santidade, sem a qual nós não podemos ver Deus. Então, quando a gente pratica uma vida de justiça, de verdade, de bondade, de benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, de amor, de alegria, de paz, nós estamos plantando para a vida eterna. Então, Paulo diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, além de tudo isso, além de você ter uma vida melhor aqui na terra, você então agora, quando esta vida se findar aqui, seja pela morte, ou seja, pela volta de Jesus, nós temos uma morada garantida, uma vida eterna na presença de Deus. Então isso é maravilhoso. Andar segundo o Espírito Santo é uma vida maravilhosa com Deus, aqui na terra e depois no porvir. Então, como é que a gente deve andar no Espírito? Se submetendo a Ele, fazendo a vontade do Senhor, lendo a sua palavra para conhecermos qual é a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida, e a gente vai moldando ela de acordo com a vontade de Deus. O que é isso? Isso aí, o evangelista João, registrando a palavra de Jesus, ele fala disso como sendo o novo nascimento, conforme ele falou para Nicodemos. Ele disse, João 3,3, na verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E mais adiante, no versículo 5, ele diz, na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, andar no Espírito é nascer de novo, passar por esse processo do novo nascimento. É a maturidade cristã que o cristão, o crente, passa a desenvolver quando ele se submete à vontade de Deus através do Espírito Santo. Então, é maravilhoso, é tudo de bom a gente viver segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele nos diz o seguinte, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram no passado, eis que tudo se fez novo. Por isso ele fala em novidade de vida, quem anda segundo o Espírito e não mais segundo as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, da natureza humana.
Graças a Deus. O segundo tópico da nossa lição é o confronto entre carne e o espírito. O comentarista diz assim: em termos espirituais, essa é a maior luta na vida do crente, porque a natureza humana, a natureza carnal, ela, como já foi dito, ela nos puxa para baixo, ela nos conduz, ela tendencia-nos a agirmos, a termos uma conduta de acordo com os nossos apetites desenfreados, com os nossos desejos descontrolados. Por quê? Porque a carne quer que você faça muito alguma coisa que para ela é bom. E aí, o espírito, por outro lado, quer que a gente abandone as velhas práticas e pratique a vontade de Deus. Paulo, aos Gálatas, esse texto que nós estamos estudando, no versículo 17, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, essa luta interna, todo ser humano sofre. Mas quem não experimenta o contato com o espírito, ele não percebe essa luta, porque sempre ele faz a vontade da sua carne, a vontade da natureza, os desejos da natureza humana. E aí ele não quer saber de falar em erro, que isso é errado ou não é errado. Não, ele não aceita, ele luta por liberdade cada vez mais excessiva. E aí tem os movimentos que defendem isso, que querem a liberdade, que não tem mais que ter princípios e valores morais cristãos. Por quê? Porque nós somos donos do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, então nós decidimos o que é que a gente quer fazer ou deixar de fazer, e não tem ninguém que possa estar se intrometendo nisso, tem que ter liberdade total. Ou seja, anarquia. Mas Deus deseja que a gente viva uma vida equilibrada, uma vida sem muito para cá nem muito para ali, que é uma vida boa, em que a gente não ofenda os direitos dos outros, saiba até onde vai a nossa liberdade, onde a gente tem que recuar por causa que os outros têm direitos também. Então, a questão da moralidade, a questão da saúde pública, enfim, a instrução, a educação, tudo tem que ter o seu limite. A escola tem que ter a sua participação na educação dos filhos, das pessoas, das crianças, dos jovens, adolescentes. Mas a família também tem o direito de instruir, de educar o seu filho de acordo com os valores, com os princípios que a família entende que é correto. Então, é isso que Deus quer, que a gente viva bem. E aí essa luta, quem não conhece o Espírito só conhece um lado. Mas quem experimenta conhecer a Deus, de abrir o seu coração para que Deus habite através do seu Espírito Santo, essa pessoa então passa a conhecer esse outro lado, que é o Espírito Santo te chamando, te conduzindo, te guiando para fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, a falar a verdade, a ser uma pessoa honrada. Então ele te conduz para isso, porque ele te faz ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Então você vai ter contato, você vai começar a gostar da palavra de Deus. Você vai começar a ter prazer em fazer a vontade de Deus, que antes, possivelmente, você não tinha esse prazer de fazer a vontade de Deus, você tinha prazer em fazer aquilo que era do mundo, que era da carne. Mas agora você vai ter prazer na obra de Deus, ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Quando errar, quando você se exceder por alguma razão, que a gente é falho, quando a gente errar, a gente se volta para Deus imediatamente. Pede perdão para Ele pelos nossos pecados, porque a gente não quer viver distante de Deus. Nós queremos viver segundo a vontade de Deus. Então a gente está
tentando acertar, mas de repente você comete um erro, você logo se volta para Deus, pede perdão dos seus pecados e novamente continua seguindo os princípios e os valores estabelecidos na palavra de Deus, que é a sua vontade, porque você tem o Espírito Santo e esse Espírito Santo começa a te ajudar a você conseguir se fortalecer, a santificar a sua vida, para que cada vez mais você tenha comunhão, intimidade com o Pai. O evangelista João, já na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós temos que fazer essa diferença. Tem coisas que não pode mais pertencer ou ser praticada por aquele que está vivendo novidade de vida, cujos os pecados já foram perdoados. Então agora ele procura viver segundo a vontade de Deus e se afasta das coisas erradas. Então pode errar sim, mas Deus é misericordioso para perdoar os seus pecados e você se voltar novamente para Deus. E assim você continua fazendo a vontade do Senhor. Né? Muito bem, mas as obras da carne, aqui no segundo subtópico, ele vai falar sobre as obras da carne. Então a carne, que aqui significa os prazeres mundanos, a prática das concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, ela envolve vários aspectos. E aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo ele diz, porque as obras da carne, versículo 19, 5:19, porque as obras da carne são manifestas. Elas estão aí, patentes, diante de nós. E ele lista pelo menos 15 tipos de obras da carne. Mas essa lista não acaba por aí, porque ele diz no final, e coisas semelhantes a estas também. Ou seja, são condutas, são atitudes de pessoas que, não se preocupando com a vontade de Deus, com os princípios e valores cristãos, eles vivem a sua vida de acordo com seu bel prazer, de acordo com a sua vontade mesmo, a vontade da natureza humana, a vontade da carne, como diz a palavra de Deus. E aí, tudo que ele imaginar, tem vontade de fazer, ele vai fazendo. Então, Paulo lista pelo menos 15 tipos. E elas estão classificadas em várias categorias, como práticas sexuais ilícitas, né, que são as situações de prostituição, de lascívia, de vícios, né, sexuais, vícios de pornografias, enfim, são muitos os vícios nessas áreas. Também estão incluídas práticas religiosas que ferem os princípios e os valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Também maus relacionamentos humanos, ou seja, a conduta das pessoas que não têm o mínimo respeito pelo seu próximo e aí desrespeita, ataca, violenta moralmente as pessoas e até fisicamente. Não suporta levar, como eles dizem, desaforo para casa, e aí agridem pessoas, enfim. Esse tipo de condutas desregradas prejudica a relação social, prejudica a relação entre pessoas próximos, enfim. Também estão dentro dessas condutas que o apóstolo Paulo diz que são obras da carne. E também todo tipo de vícios e maus hábitos, maus costumes, que também prejudica a vida em sociedade. Então são muitas, como disse, ele fala em pelo menos 13 condutas, inclusive invejas, glutonarias, bebedices e coisas que
não trazem benefício, digamos assim, social para as pessoas e tal. Não estou falando da pessoa né, que faz tudo isso controlado, né? É uma coisa do ser humano. Tem pessoas que fazem determinadas coisas dentro de determinados limites, né? Nós estamos falando de os desejos desenfreados da natureza humana, que tudo que é excessivo prejudica a vida. E tem outros não, que basta não ser a vontade de Deus, você já está fora do plano da salvação que a Sagrada Escritura estabelece. Então, o apóstolo Paulo, ele relaciona esses hábitos e diz, olha, quem pratica esse tipo de vícios, de condutas desregradas, eles não podem alcançar, né, um relacionamento com Deus. Eles precisam se aproximar de Deus para poder pedir perdão dos seus pecados, se aproximar de Deus, deixar o Espírito Santo habitar na sua vida e aí o Espírito Santo trabalhar para que ele abandone essas velhas práticas e passe a viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Então, muito bem. Então, essas obras da carne, ele vai findar e vai dizer no final: como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque para herdar o reino dos céus, a Bíblia estabelece os passos, que é arrependimento de pecados, crer no sacrifício de Jesus como Salvador, deixar que o Espírito Santo habite nela e guie a sua vida em novidade de vida até o fim. A Bíblia diz: quem perseverar firme até o fim será salvo. Então nós temos que a cada dia buscar a prática da vida espiritual de santidade. Em terceiro lugar, nós temos o avivamento pelo fruto do Espírito. E o primeiro tópico fala o fruto do Espírito. Como é que acontece? Como eu falei, quem abandona essas práticas mundanas e passa a viver segundo o Espírito, ele vai desenvolver o que a Bíblia fala, o que Paulo fala de fruto do Espírito. E ele destaca pelo menos 9 condutas, 9 benefícios, 9 maneiras de viver quando a gente ouve, é guiado pelo Espírito Santo. Então o comentarista diz assim: dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. O que ele está querendo dizer para a gente é que não adianta a gente buscar e até praticar dons espirituais se a gente não desenvolve o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é desenvolvimento de um caráter cristão sadio, de acordo com a palavra de Deus. Então, se você ou se eu não praticar, não me permitir que o Espírito Santo me ajude para eu desenvolver o fruto do Espírito, que são exatamente esses 9 que nós vamos rapidamente passar aqui para vocês, nós, mesmo que a gente tenha dons espirituais, mas eles não vão ter grande utilidade. Por quê? Porque eu posso desenvolver esse trabalho, e até um trabalho bonito e grande, mas a minha vida não está condizente com a palavra de Deus. Eu não estou plantando para a vida eterna, porque a minha conduta, em vez de dar testemunho de Deus, de Cristo, ela vai envergonhar a Cristo, envergonhar o Evangelho. E o apóstolo Paulo dizia assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então,
é o testemunho que o cristão deve ter. Então ele precisa andar, desenvolver a vida segundo o Espírito Santo. Então ele diz, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, Deus distribui, o Espírito Santo distribui à igreja como um acréscimo, uma dádiva, para que o crente possa desenvolver a obra da evangelização, da pregação, da ministração da palavra, conquistar, ganhar almas para o reino de Deus. Mas o fruto, ele é essencial. Nós não podemos dizer que somos de Deus se nós não praticarmos a vontade de Deus. Nós não podemos dizer que somos de Deus se a gente não faz a sua vontade. Então, e quando é que a gente faz a vontade de Deus? Quando a gente obedece a sua palavra. Quando a gente molda, adequa a nossa vida segundo os princípios e os valores estabelecidos na palavra de Deus. Ou seja, nós vamos andar de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus pediu, que ele ordenou. Foi assim que ele pediu para os seus discípulos, antes de ser assunto, antes de subir ao céu. Ele disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ele quer que a gente faça discípulos e que a gente ensine as pessoas a guardar aquilo que ele mandou que guardássemos, que praticássemos. Então, dessa forma, o que vai ajudar a gente a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é o fruto do Espírito. Muito bem. Então, no subtópico 2º, do tópico 3º, ele vai falar sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Então, Paulo destaca em Gálatas 5, a partir de 22, ele diz assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então ele destaca aqui algumas características de como deve viver o cristão que anda segundo o Espírito de Deus, que anda segundo a vontade do Senhor. Então, ele diz, o fruto do Espírito é amor. E Jesus destacou nos seus ensinos, no seu ministério, a prática do amor. Ele disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é, o amor no sentido cristão é a caridade. E essa caridade não se trata de nenhum sentimento, mas se trata de vontade. Ou seja, nós temos que simplesmente decidir amar o nosso próximo e até amar o nosso inimigo. É assim que o Evangelho nos ensina. E como é que a gente pode amar as pessoas? A gente, da mesma forma como a gente se ama. Nós temos defeitos, às vezes, que nós não gostamos em nós. Determinados comportamentos, atitudes, ou mesmo na nossa aparência. Então tem coisas que a gente não gosta em nós. Mas mesmo assim, nós nos amamos no sentido de querer o nosso próprio bem, de querer o melhor para nós, de não desejar o mal para a nossa vida. Então, é nesse sentido que o amor cristão ele deve ser praticado. Ou seja, nós precisamos amar as pessoas no sentido de desejar o seu bem ou de fazer o bem para as pessoas, independentemente do gosto. Se você gosta das atitudes, do comportamento das pessoas, isso não interessa. O que interessa é que você tem, que da mesma forma como você quer o seu bem, você queira também, deseje o bem das outras pessoas.
Ou seja, não vai desejar o mal, não vai querer o mal de ninguém. Jesus está querendo que a gente faça o bem, deseje o bem das pessoas, e a gente está, então, demonstrando que nós estamos obedecendo à vontade de Deus, o amor, a caridade cristã. Então, essa é uma prática que você desenvolve a partir do momento que você se submete a Cristo, ao controle, ao domínio do Espírito Santo. Ele diz mais, outro fruto é o gozo, a alegria cristã. Você sente um prazer, uma alegria de servir a Deus, e você pode contagiar outras pessoas com essa alegria, porque você é feliz. A paz também é outro fruto do Espírito. Viver a paz com todos, praticar a paz, que não é ausência de guerra, mas é você ter tranquilidade, ou seja, mesmo que as coisas estejam tumultuadas, mas você tem a paz de Deus na sua vida, você está tranquilo porque você descansa em Deus e sabe que se as coisas estão difíceis hoje, mas Deus estando no controle da sua vida, Ele vai apaziguar a tempestade no momento certo e vai abrir o caminho para você passar. Longanimidade é outra característica do cristão que anda segundo o Espírito. Ou seja, longânimo, o comentarista diz aqui, é a paciência para suportar as adversidades. Ou seja, os problemas. Você ser paciente é ter tolerância com os outros, é ter tranquilidade. Não agir no impulso. Não ter uma agonia para resolver as coisas, né? Senão você vai, às vezes, atropelar as outras pessoas, brigar com as outras pessoas, às vezes até ser injusto com alguém, porque você não tem paciência. É claro que você pode exigir os seus direitos, naturalmente, mas exigir com respeito, com cordialidade e dentro das regras da boa convivência. E assim, você demonstra que você é longânimo, que você é paciente. A benignidade, outra característica. Você ser uma pessoa de bem, uma pessoa que tem um bom relacionamento com os outros, que respeita as pessoas, seus vizinhos, seus amigos ou não amigos que você encontra na rua. Quando você vê alguém que está precisando, você socorre, estende as mãos. Também a bondade, que é outra característica muito ligada, muito próxima à benignidade e ao amor. Enfim, depois ele fala sobre a fé que a gente desenvolve, que é aquela qualidade de que quem está em Cristo, confia em Cristo, a cada dia vai aumentando a sua confiança no Senhor, vai acreditando mais, porque esse relacionamento com Deus, e você vendo Deus resolvendo as situações, os pequenos problemas, às vezes você pede a Deus e Ele resolve, e você vai aumentando a sua fé a cada dia, vai desenvolvendo a sua confiança em Deus. E então a gente acredita em tudo aquilo que o Senhor fala para nós, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E aí você também acredita que se Deus promete as coisas pequenas aqui, quando Ele fala nas coisas grandes, que é a promessa do céu, do reino celestial para nós, a gente também acredita. Ele diz que vai voltar para buscar a igreja, aqueles que lhe servem, então ele vai voltar, porque nós cremos nisso, e assim que a palavra de Deus diz. Enfim, isso é muito bom, é maravilhoso. Ele diz mais que a mansidão também. Né? Você desenvolve a mansidão, ser uma pessoa tranquila, ele diz, manso diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, gênio afável, sossegado, dócil. Então, isso é muito bom, irmãos. A gente adquirir essas características, a temperança, que é o autocontrole, o domínio próprio, também é outra característica que a gente desenvolve quando a gente anda segundo o Espírito. Então, quando a gente abandona o mundo, se volta para Deus, essas características, segundo a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina, a gente passa a praticar. E além de ter uma vida melhor aqui na Terra, nós estamos plantando um tesouro para a vida eterna. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus recomendou que fizéssemos. E Ele quer, o desejo dele é que quando Ele volte, encontre os seus filhos, encontre os seus discípulos,
fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Ou seja, amando as pessoas, tendo boa convivência, respeitando os outros, tendo um bom relacionamento com todos e não desejando o mal de ninguém, mas desejando o bem. Se puder fazer o bem, estiver ao seu alcance, fazer o bem, enfim, coisas maravilhosas e aí mais essa comunhão maravilhosa com o nosso Deus. Então é isso que a nossa lição deste domingo fala, e o comentarista diz assim no final, ele diz, olha, que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossa vida. Então, a gente pode cultivar isso? Podemos. Ah, mas eu tenho um temperamento pesado, forte. Mas você pode, desde que você entregue a sua vida para Jesus, você se submeta ao Espírito Santo, que Ele tranquiliza a sua vida, Ele tira os excessos, te ajuda você a ter uma vida equilibrada. Tudo isso se a gente se submeter ao domínio do Espírito e não dar espaço para as obras da carne na nossa vida. É isso que Deus quer, é essa a nossa lição, e nós somos gratos a Deus porque Ele faz tantas coisas boas na nossa vida e, por certo, está fazendo na sua. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.